E aí, pessoal, estavam com saudades de mim, achando que eu não ia mais postar vídeo no YouTube, né? Mas eu tô aqui, estou de volta. Vamos colocar mais vídeos nesse canal, vamos fazer esse canal bombar. E para começar, nesse vídeo eu vou fazer um vídeo que eu tô devendo para vocês faz tempo. Quem é Janaína Queiroz? Você segue o meu canal, você me segue no Instagram, mas quem é Janaína Queiroz? Fica comigo que eu vou te falar. E aí, estão animados? Estão querendo saber quem eu sou? Na verdade, até eu estou tentando me descobrir quem eu sou até hoje, viu? O autoconhecimento é uma evolução constante. Mas vamos lá. As pessoas me veem, né? Me veem falando de milho, mas por que ela fala de milho, né? Tanta coisa para falar aí, todo mundo falando de day trade, índice, dólar, por que eu falo de milho? Então, eu vou contar para você como que eu cheguei no mercado financeiro, tá? Esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo mais longo, tá? Se você não tiver paciência de assistir, você não assiste, não tem problema nenhum. Ou se você quiser assistir adiantado, você também assiste, fica a teu critério. Eu nem entro nessas vibes, tá, gente? Pra mim é tranquilo. Tá o tempo de vídeo aí, você assiste se você quiser, se você puder, pra mim tá tudo bem, ok? Vamos em frente. Como que eu cheguei no mercado financeiro? Vamos lá. Em 2000, tá? No ano de 2000, eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário. O que eu fazia no mercado imobiliário? Eu não era corretora de imóveis, tá? Eu trabalhava na parte administrativa da imobiliária. O que faz isso? Ajuda o gerente na parte comercial, ajuda os corretores, faz toda a parte de administração de funcionário, administração de financeiro e etc. E eu trabalhei nessa empresa, nessa primeira empresa, até o ano de 2008. Em 2004, eu casei e tive meu filho, né? E aí as coisas começaram a mudar, porque quando a gente é solteira tudo é mais simples, tudo é mais fácil. Mas com o bebê fica tudo um pouquinho mais complicado. E era um trabalho muito desgastante. Eu não tinha feriado de folga, não tinha sábado de folga, eu só tinha um único domingo no mês de folga, eu só folgava uma vez por semana, então era muito desgastante. E para piorar, não era um trabalho perto da minha casa. Eu moro numa cidade e esse trabalho fica a 55 quilômetros da minha casa. Então era uma viagem que de ônibus, né, se você pegar um circular normal, você fica 2 horas dentro do ônibus até chegar no local. De carro, em torno de 40 minutos, 50 minutos você está lá. Mas de ônibus é bem desgastante, bem cansativo. E com o bebê pequeno, né, as coisas começaram a ficar mais pesadas para mim. E eu não via assim, eu trabalhava muito e aí eu não via a evolução do meu filho. Eu não vi meu filho andar, eu não vi meu filho falar. Quando eu chegava em casa ele já estava andando, cheguei em casa ele já estava falando. Bem assim mesmo. E isso começou a me cansar, isso começou a me fazer muito mal. Então eu tomei uma decisão. Em 2005 eu tomei uma decisão que eu não queria mais aquela vida. E foi então que eu resolvi largar tudo, me programei, né, pedi demissão, fiz toda uma programação com a empresa, porque eu tinha uma função que exigia muito de mim, e aí teriam que colocar outras pessoas no meu lugar, e sim, eu sei que eu fiz um processo de transição de quase 1 ano e meio, 2, para sair da empresa que eu estava. Eu falei, eu não quero mais trabalhar, eu vou trabalhar onde tiver que trabalhar, do trabalho que tiver que aparecer, mas que eu esteja perto do meu filho, perto da minha casa. E assim foi. Só que eu acabei não ficando, eu saí em 2008 mesmo, eu acabei nem ficando desempregado. E fui para um novo trabalho, dentro da mesma área, também da área imobiliária, para fazer mais ou menos parecido com o que eu já fazia. Porém, morando na mesma cidade, tá? Então aí já era um pouco diferente, apesar de ser o mesmo tipo de trabalho, mas era com uma carga horária diferente, já era perto da minha casa. Eu comecei a ter o final de semana sim, outro não intercalado, e aí a minha vida, né, começou a mudar. Saí de um estresse para trabalhar num local mais tranquilo. Não que nesse local também não tivesse, porque em qualquer lugar nós vamos ter estresse, em qualquer lugar nós vamos ter problema.
cabe a nós sabermos administrar o estresse e administrar os problemas, tá? E aí fui muito bem, de 2008 até 2015, 2016, já começou a me dar aquela coisa assim, sabe? Parecia que estava faltando algo na minha vida, parecia que eu tinha que tomar uma decisão de novo, porque eu comecei a fazer algumas coisas que eu fazia no meu outro trabalho, trabalhava um pouco até parecido com a forma que eu trabalhava no antigo trabalho, e eu pensava, putz, se eu sair daquele, por que eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo se eu pedir demissão daquele para não fazer? Então não tinha muita lógica. E por mais que a gente tenha uma evolução, a gente não para de evoluir nunca, todos os dias a gente evolui um pouquinho. Eu já não tinha mais uma forma de crescimento, né? Eu tinha um bom salário, né? Tinha a confiança dos donos da empresa, mas faltava alguma coisa. E aí, nesse mesmo ano de 2016, eu fiquei muito revoltada, assim, porque o meu aumento de salário foi uma coisa, assim, muito pequena, muito pequena. O dissídio foi uma coisa, assim, vamos supor, não chegou a 50, 60 reais de aumento. E aí você vê plano de saúde aumentando, luz aumentando, internet aumentando, tudo aumenta, menos o teu salário. Isso me deixou um pouco, digamos assim, bem chateada. Não era culpa da empresa, tá? Até porque ela segue a categoria do que o sindicato manda. E esse dissídio acabou aí me deixando mais incomodada. Eu já estava incomodada, parece que veio uma pedrinha e incomodou um pouquinho mais. E eu comecei a pensar, falei, eu preciso começar a fazer outras coisas. Eu preciso tomar uma decisão, porque as decisões somente nós podemos tomar. E então eu comecei a pensar, isso foi em 2016, né? Então, mais ou menos maio, junho, julho de 2016, quando chegou, e eu ficava procurando coisa, ficava assim pensando, na época eu não meditava da forma com que eu pratico a meditação hoje, tá? Mas eu já tinha alguns momentos de interiorização, alguns momentos de reflexão, e nesses momentos eu sempre pedia que algo aparecesse para mim, né? Algo que eu gostasse, algo que me permitisse trabalhar de casa, porque mesmo eu já estando, né, perto do meu filho já estando maior, a gente sente, né, que se trabalhar mais. Mulher é um pouco diferente, mulher quer estar às vezes mais próxima da família, mais próxima de casa. E eu sentia que eu tinha que fazer algo dentro da minha casa. Que eu sabia que ali eu não ia ter mais uma evolução profissional tão grande, porque existe uma limitação dentro da área imobiliária, né? Apesar de ser uma empresa grande e tal, mas existia uma limitação que eu não poderia mais, então eu me sentia um pouco estacionada. E isso me sentir estacionada me deixa um pouco agoniada, eu não gosto, né? Bom, enfim. Aí, né, dentro desses momentos de reflexão, eu fui convidada para participar de um grupo de uma pessoa que ela tá se formando em economia e ela precisava de um grupo para ela fazer o TCC dela e etc. E eu fui participar desse grupo e até então foi que eu comecei com ela. Ela começou a fazer umas entrevistas individuais, então, tipo, dar uma olhada, fazer um panorama teu da tua vida financeira. E aí foi então, tá, que ela começou, que eu comecei a pensar em guardar dinheiro, porque até então eu nunca guardei dinheiro na minha vida. Carro financiado, casa financiada, tudo financiado, tá? Nunca quis guardar dinheiro porque eu sempre pensava assim, eu gasto hoje porque eu não sei o dia de amanhã. Eu vou morrer mesmo, então eu já prefiro gastar hoje. Então eu tinha esses pensamentos e esses pensamentos me impediam de poupar, tá? Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de gastar, nunca fui uma pessoa consumista, não tenho milhões de bolsa, de sapato, não gosto de shopping. Bom, enfim, são coisas, eu sou um pouquinho diferente aí da maioria das mulheres, mas isso tem um lado bom, tá, gente? Porque a gente acaba economizando de outra forma e poupando de outra forma. Bom, enfim.
Quando ela começou a fazer e tal, e aí foi então que me apresentou o Tesouro Direto, que eu não conhecia. Até então eu só ouvia falar em poupança, tinha uma noção do que era um CDB, mas até então, né? E aí, com a evolução da nossa consultoria lá, que a gente estava fazendo, o trabalho dela, ela chegou e me falou assim, ah não, a gente pode começar, inclusive, agora num patamar da gente começar a investir em bolsa. Aí eu falei, não, bolsa não, nem pensar. Ela, não, mas a gente compra uma ação, compra aqui, a gente avalia. Eu falei, não, nem me vem com o negócio de bolsa. Eu sempre soube que bolsa quebra todo mundo, a pessoa entra lá só perde dinheiro, eu também não tenho dinheiro para aplicar em bolsa porque tem que ter muito dinheiro, enfim, eu tinha uma série de crenças. E ela me falou justamente que não, que não era assim, né, que a gente podia comprar uma única ação e uma única ação poderia custar R$ 20, R$ 30. Eu poderia ir comprando de uma em uma, eu não precisaria comprar um bolo e não precisava ter medo, que as coisas não eram dessa forma. Porque assim, no fundo, eu sempre tive lá no meu subconsciente uma atração pela bolsa. Por quê? Porque eu chegava da escola e na hora que eu almoçava, eu assistia, na hora que eu estava almoçando, estava passando o Jornal Hoje. E no Jornal Hoje passava o pregão Viva Voz. Então, aquele pregão me chamava muito a atenção, sabe? Tudo que era relacionado à bolsa me chamava a atenção. Mas ao mesmo tempo, depois disso veio toda aquela questão do Najinarras, de quebrar bolsa, de não sei o quê. Aquilo ali para mim meio que colocou um balde de água frio, assim, tudo que eu pensava, mas ficou tudo lá no meu subconsciente. Com esse trabalho na consultoria com ela, ela começou a meio que trazer essas coisas, né? E eu fui entendendo que as coisas não eram bem dessa forma. E em outubro de 2016, ela me explicou como é que abria a conta na corretora e eu, pela primeira vez, eu comprei uma ação. Tá? Não sabia o que era nada, tá, gente? Eu abri a conta do jeito que ela me explicou, vai lá, clica no botão comprar, acabou. Não sabia que aquilo era uma boleta, não sabia nada disso, tá? Foi tudo assim, na orelhada mesmo. Mas ela me deu uma noção e eu fui indo. Aí eu comprei, a primeira ação que eu comprei foi YouTube, né? Do Banco Itaú. 2 dias depois, eu olhei e a ação tinha subido. Aí eu pensei assim, caramba, meu, isso aqui subiu muito rápido. Ah, já vou vender para embolsar aqui o meu lucro lá dos meus centavinhos. Por quê? Eu estava acostumada com dinheiro na poupança que não rendia centavos para render centavos, né? Eu nunca guardei dinheiro, mas sempre deixa um pouquinho na poupança que seja. E na poupança para ter uns centavinhos levava séculos e ali foi tudo muito rápido. E aí eu peguei, pá, vendi. E pensei, caramba, eu ganhei, eu não sei se na época eu ganhei 20, 30, 50 centavos, eu ganhei assim, eu não cheguei a ganhar, eu não lembro exatamente quanto eu ganhei, tá, gente? Já faz 3 anos, eu não lembro, teria que pegar as notas de corretagem para eu ver certinho. Mas eu lembro que eu fiz a seguinte conta. Eu comprei uma, ganhei X, se eu tivesse comprado 10, se eu tivesse comprado 100, se eu tivesse comprado 1.000, eu falei, caramba, isso aqui dá dinheiro. Então dá para ganhar dinheiro fazendo isso. Porque até então eu nunca tinha ouvido falar em trader, tá? Ela não, quando nessa consultoria, ela não me falou de traders, tá? Não, primeiro que ela fazia uma análise toda fundamentalista, né? Para ver os fundamentos da empresa e etc, balanço, etc. Nada a ver com o mercado de trader, pauleira, papum, de compra e venda rápida, nada disso, tá? Era para longo prazo mesmo, pensando em dividendo, pensando em aposentadoria, uma coisa bem longa, tá? Buy and hold mesmo. Bom, enfim. Continuando, a história é longa, hein? Vamos pegar café, pega aí chocolate, pega pipoca, pega o que você quiser aí para continuar ouvindo a história se essa história estiver te interessando. Se não tiver, não tem problema, tá? Pode desligar e ir embora, que eu não li, fica tranquilo. Eu peguei e comecei a fazer conta na minha cabeça. Falei, caramba, isso aqui, a pessoa, se eu tiver um pouco mais de dinheiro, será que eu consigo viver disso? E comecei a procurar na internet.
Quando você vem para a internet, aí você já sabe. Só que em 2016 não era como é hoje, que tem milhões de canais, né? Não é. Hoje está muito mais acessível até a informação do que naquela época. Naquela época não tinha, tá? E aí, fuçando, aí fui estudar para entender o que era um pouco mais de os dividendos, etc. E aí eu vi uma propaganda lá, super marketing, não, R$ 500 por dia. Aí aquilo, pá, explodiu na minha cabeça. Falei, caraca, dá para fazer R$ 500 por dia. Comecei a fazer conta, falei, pronto, vou viver disso. Achei o que eu estava procurando há tanto tempo. Esta vai ser a minha nova realidade, né? Por quê? Uma coisa que eu vou deixar claro para vocês. O meu objetivo com a bolsa sempre foi trabalhar de casa. Nunca foi ficar milionária, ficar rica. Eu nunca tive essa ilusão de que falam aí dessa vida de trader que o pessoal fala, tá, gente? Eu não sei o que é isso. Nunca tive essa ilusão de que se ia ganhar muito dinheiro, tá? O que eu queria era estar em casa, trabalhar na minha casa, né, sem aquela pressão do trabalho, sem ter que ficar resolvendo o problema dos outros o tempo todo, ter sábado e domingo, porque eu trabalhava no sábado sim, no sábado não, tinha feriado que às vezes tinha que trabalhar. Então, eu poder ter um pouco mais de liberdade. Então, esse sempre foi meu principal objetivo com a bolsa. E não ficar milionária, até porque então, em 2016, eu não tinha noção de dinheiro. No sentido de dinheiro, energia, atração de dinheiro. Eu não tinha. Dinheiro para mim eu não dava valor, tanto faz. Ganhou, perdeu, o importante era pagar minhas contas e tava tudo certo, tá? Porque era a mentalidade que eu tinha na época, tá? Bom, falei, é aqui que eu vou me estabelecer. Aí vou ganhar quinhentão por dia, vou trabalhar aí 2 horas por dia, tranquilaço. Tô dentro disso daí. Só que, fuçando, né, além de achar este marketing, que era de uma mesa proprietária, tá? Não era para operar o meu capital, ainda pensei, ainda vou ganhar com o dinheiro dos outros, nem ter o meu dinheiro, né? Eu vi uma entrevista do Caio Sasaki no canal do Thiago Nigro. E o Caio Sasaki, ele é um dos donos e fundadores do Portal do Trader, tá? Ele é um trader de alto nível, uma pessoa com uma capacidade assim, eu não tenho nem palavras, né, para descrever assim, né, como ele é, como pessoa, como trader, fantástico. E aí eu vi a entrevista dele e ele falando que as coisas não eram bem simples assim. Porque até então, gente, eu não sabia o que era day trade. Eu não sabia o que era swing trade. Falou swing, então aí que o negócio desandou. Porque eu pensei assim, isso daí tá meio estranho, né? Porque você acaba não conhecendo as terminologias. Eu não entendia o que eles falavam, porque eu não conhecia as palavras. Eu não conhecia os termos, né? E aí ele falando que não era tão simples, que não era tão fácil, que todo mundo vivia de ilusão, não sei o quê. E aí ele falou totalmente contrário do que estava naquele anúncio, porque o anúncio prometia uma facilidade, uma vida fantástica, você trabalhava pouco e ganhava muito. E ele veio e, falou totalmente ao contrário. Ele falou que tinha que estudar muito, que era difícil, que não era fácil, que muita gente entrava com ilusão e se quebrava e etc. E eu fiquei com aquilo, um lado, um profissional, né, que aparentemente ali tinha um certo nome por estar ali no canal do Thiago Nigro, e por outro lado, uma empresa que aparentemente era uma das maiores mesas do país. E eu fiquei na dúvida, e eu fiquei, caceta, e agora? Quem tá certo? A gente às vezes não tem parâmetro para dizer quem... Porque quando a gente não tem um conhecimento da informação, como é que você vai ter o discernimento de falar quem tá certo e o que tá errado? E outra coisa, certo e errado é relativo. O que é certo para mim, às vezes pode não ser certo para você. Então eu fiquei naquele coisa de remoer. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou seguir esse japonês, porque esse japonês aí, né, oriental, japonês, os caras vou no japonês. Então colei no japonês. Quando eu fui colar no japonês, foi que eu cheguei lá no portal do trader, e aí eu participei do chat, comecei a entrar no chat, ele falava, eu não entendia nada, né?
E na época, além dele, né, eu acompanhava junto lá da transmissão o Rodrigo Cohen. Então a minha base, toda a minha formação de entendimento, toda a minha formação de mercado que era, eu tive dois mentores principais para que eu construísse ali os meus primeiros passos no mercado. O Caio Sasaki, que vocês, então, é do Portal do Trader, e o Rodrigo Cohen, que todo mundo, a maioria aí conhece, que é do canal, né, Rodrigo Cohen. Idealizador aí do Grande Plano, um curso fantástico, a qual eu tive a honra, né, desse ano poder participar desse curso com ele. Bom, então eu tive essa formação. Então toda a ilusão que muita gente tem, que muita gente começa achando, eu não tive, porque eles sempre foram pessoas muito realistas, nunca mostraram coisas surreais, coisas que são assim, olha, de grandiosidade. Não, são duas pessoas que sempre tiveram o pé no chão, pessoas idôneas, pessoas que conseguem fazer com que você esteja na realidade da coisa. E aí eu comecei a estudar. E automaticamente, então, conheci o Day Trade. E tomei minha decisão. Falei, não, é disso que eu vou viver. É disso que eu vou viver. Então, em 2017, eu voltei, eu estava de férias, então 2016, final de outubro foi a primeira. Dezembro de 2016 eu conheci, então, o portal e comecei a seguir os dois. E aí foi quando eu comecei a aprender, aí eu fui aprender a fazer as boletas, entender o que era simulador. Aí eu tenho toda a minha base, por exemplo, com o Cohen de MetaTrader, que eu não conhecia, eu não sabia que existiam as plataformas de negociação. Bom, enfim. E seguindo daí, eu tive a brilhante ideia de fazer day trade, é claro, no horário de almoço. É óbvio que eu vou fazer day trade no horário de almoço. Eu trabalhava das 9 às 18, o pré era das 9 às 18. Detalhe importante, não existia replay de mercado naquela época. Replay é uma ferramenta relativamente nova que hoje facilita a vida de todo mundo. Porque eu ficava entre a cruz e a espada, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou me desenvolver nisso? Né? Como é que eu vou me desenvolver nisso se eu estou trabalhando, se eu não estou operando? Eu saio do meu emprego? Não, eu não posso sair do meu emprego porque eu não vou ganhar dinheiro logo no começo, tenho que aprender. E eu ficava assim, eram umas batalhas internas terríveis, porque você não sabe, eu não tinha onde treinar o horário de pregão, né? Então eu só usava o horário de almoço, e detalhe, não usava o horário de almoço simulador não, usava a conta real mesmo. E aí foi quando começou a lambança. Por quê? Eu achava que eu ia colocar lá 100 reais, ia fazer 100 reais. Ia colocar 200, ia fazer 100, ia ficar com 300, daqui a pouco eu fazia 200 e assim ia começar a fazer conta. E eu já me achava assim, né, que eu ia multiplicar assim, o meu capital. E muitas vezes, às vezes, eu ganhava no horário de almoço, sabe? Eu ganhava. Só que, o que acontecia? Eu achava que eu ganhava pouco. Então, eu ganhava 30 reais, 50 reais. Nossa, eu não vou operar para ganhar 50 reais, né? Putz, os caras fazem 5 pau por dia. Como é que eu vou ganhar 50 reais por dia? Primeiro que eu nem vivo com 50 reais por dia, que estaria fora do meu padrão de vida. Eu falei, não, esquece, não, eu vou viver disso, mas eu preciso ganhar mais. E aí, conforme eu tentava operar, eu me lascava. E o Sasaki na época sempre falava pra mim, falava, Janaína, não dá, day trade pra você não dá, porque você opera, você tem que ter tempo, você precisa treinar, então não dá, tenta fazer operações mais longas, tenta fazer swing trade e tal, mas eu pensava assim, puta, eu não tenho capital pra swing trade, eu não vou ter 20 mil reais, 10 mil reais pra ficar comprando de ação, aí não tenho, tá? Até então, o que eu tinha feito foi começar a guardar lá um pouquinho no Tesouro Direto. Eu já tinha lá as minhas aplicações que eu só conhecia, era o Pique, tá? Porque desde que meu filho nasceu eu tinha Pique, me chamam aí de rainha do Pique, eu não ligo, porque eu tinha Pique mesmo e não tenho vergonha de dizer que eu tinha, porque eu tinha, tá? Hoje eu não tenho mais, porque eu sei que não serve, mas eu tinha Pique, porque quando meu filho nasceu eu fiz Pique pra ele. Bom,
E aí ele falava isso, e realmente eu via que eu não ia me desenvolver, porque eu pensava assim, falei, caramba, eu vou me programar, eu preciso fazer um capital para que eu tenha um colchão financeiro, para quando eu sair do meu trabalho, eu ter essa reserva, para não ter que ficar vivendo do mercado, né? Ficar entrando dinheiro do mercado. E mais, para eu sair do meu emprego, eu preciso estar ganhando pelo menos o que eu ganho hoje. Não dá para eu ganhar menos do que eu ganho. E aí eu comecei a me planejar, porque eu comecei a reduzir o meu custo de vida. Né? Então eu comecei a fazer um planejamento. A partir do momento que eu tinha aquele objetivo lá na frente e de atingir esse objetivo que era viver, né, em casa, operando, só trabalhar com o mercado, eu comecei a repensar muitas coisas. Uma delas foi diminuir o meu custo de vida. Beleza. Eu peguei só tomando porrada, só tomando porrada, só tomando porrada. Daí veio, eu acho que a minha resiliência, tá? Porque eu tomo porrada até hoje. Quantas porradas eu tomo, quantas porradas eu levanto e levanto mais forte. É normal. Isso talvez seja da minha natureza. Então, se você não é resiliente no primeiro tapa, no segundo tapa, no terceiro, você não levanta mais. Eu não, tá? Eu vou levando porrada, eu vou lá, levanto para apanhar mais, levanto para apanhar. Uma hora você aprende a bater, né? Bom, eu peguei e fiquei entre a cruz e a espada. Falei, caceta, como é que eu vou me desenvolver nesse treco de day trade, né? Pois é, muito bem. Aí eu conheci o CSL, que na época ele já era do portal também, do portal do trader. E ele, eu fiz umas aulas com ele e até então eu não sabia, eu não me conhecia, tá? O meu nível técnico, eu não sabia o quanto eu sabia. E eu já estudava muito, porque é assim, gente. Eu chegava do trabalho e estudava, porque se eu tinha um objetivo, eu tinha que alcançar aquele objetivo. Então, eu estudava. Chegava do trabalho, estudava 2, 3 horas direto. Tinha dia que ia até 4 horas seguidas de estudo, extremamente cansativo, mas cada vez que eu cansava, cada vez que eu pensava em desanimar, eu lembrava do meu objetivo lá na frente, falava, não é disso que eu quero viver, então eu não posso me desanimar. Então aí que surgia a força, porque eu tinha uma motivação que me fazia, né, buscar lá na frente, que era viver do mercado. E fazendo essas aulas com o CSL, ele começou a medir o quanto eu sabia. E aí eu percebi que eu já tinha um bom conhecimento técnico, porém eu não tinha tempo para colocar esse conhecimento técnico no day trade. Mas aí ele me apresentou o milho, né? E aí ele me apresentou o boi, ele me apresentou o café. Porque até então eu sabia que existiam esses contratos, mas eu não tinha noção, porque primeiro que ninguém fala muito, né, desses contratos. A gente não tem material. Hoje ainda tem um pouco mais de material aí no YouTube, mas na época, lá em 2017, não tinha. Isso já foi mais ou menos entre junho, julho de 2017. Junho, julho de 2017. Mas no portal tinha a Marta Matsumura, ela é expert em commodities. E aí eu colei nela, né? Porque assim, gente, você tem que estar com quem manja do negócio. Não adianta você querer aprender trade com o teu padeiro, com o teu açougueiro. Eles não vão saber do negócio. Você tem que ir com os caras que manjam, os caras que entendem, os caras que vivem disso aqui. Não importa se o cara é vendedor de curso, mas o cara manja. Entendeu? Então não adianta você ficar procurando informação com quem não tem know-how do negócio. E aí eu colei na Marta, porque a Marta, ela era especialista, foi analista na XP, da área de commodity. Então eu falei, putz, foi assim uma coisa que eu falei, puta merda, né? Mulher, porque poucas vezes você via mulher na bolsa, você não via tanta mulher. Lá em 2016, quando eu fui pro chat, eu era a única mulher. Eu não via mulher no chat quase, sabe? E aí a gente começou a trocar ideia, trocar informação, trocar e-mail e etc. E aí, nisso, o CSL foi me dando como é que funcionavam os contratos. Tinha um curso no portal com o Marcos Moore, que é um outro cara fera em milho, tá? Ele é lá do portal. E ele fazia sempre operações com milho também.
E aí eu comecei a colar em todo mundo assim, né? Daqui, dali, e etc. E eu comecei a fazer as operações com milho. Para eu operar milho, o que eu fiz? Eu resgatei tudo que eu tinha lá dos meus fundos, lá do PIC, né? E coloquei para começar a operar. Eu coloquei 5 mil reais. Eu comecei com 5 mil reais, porque na época já era aí em torno de 2 mil reais por contrato, e sempre teve uma margem, e aí comecei. Como eu sabia bem a parte de análise técnica, e o milho, ele é um ativo extremamente técnico, eu comecei a fazer as operações. Ganhava. Tomava stop, claro que é normal tomar stop, não existe não tomar stop. Esse papo de trader que não toma stop é papo furado. Todo trader caga no mercado, tá? Vamos falar o português, claro? Todo mundo faz cagada. Do mais top a quem tá começando hoje. A diferença é que de 10, o top caga 1, caga 2, e quem tá começando caga 12, tá? Essa é a real. Então eu tenho que falar pra vocês porque essa é a realidade. Porque eu sou meio sincera, tá, gente? Eu falo mesmo de vez em quando as coisas. E simplesmente as coisas começaram a andar, começaram a fluir. Aí eu já comecei a operar o boi junto. E aí começou a aumentar meu capital, comecei a aumentar, fiz um trading plan que é extremamente possível de ser atingido, tá? Esse trading plan me proporcionou fazer o quê? Um acúmulo de capital, me proporcionou fazer com que eu juntasse, e em dezembro de 2018, vai fazer um ano agora, foi quando efetivamente eu encerrei as minhas atividades no trabalho que eu estava, e a partir de janeiro eu comecei a ficar aí full time no mercado, tá bom? É fácil? Não, não é fácil. Mas não é fácil porque o mercado é difícil? Não, o mercado não é difícil. O problema está na gente. A gente não consegue enxergar, às vezes, a facilidade das coisas. A gente complica muito, a gente tem uma série de crenças, a gente tem uma série de coisas que a gente enraiza e a gente dificulta. Para vocês terem uma ideia, eu desses 2 anos operando milho, eu fechei de 2017 até agora, né, dezembro de 2018, eu fechei acho que 2 meses negativo, entre 2, acho que não chegou a 3, acho que foram 2 meses negativo. Esse ano de 2019, desde que comecei a viver aqui 100% disso, foi mês negativo atrás de mês negativo. Eu fechei uns 3 meses negativo. E é por isso eu deixei de saber operar milho? Não é que eu deixei de saber de operar milho. O problema está na carga emocional. A partir do momento que você não vê mais o teu salário caindo dia 15, dia 30 na conta. Então, é possível viver disso aqui? Totalmente possível, mas se planeje. E hoje eu te falo, não se planeje com 1 ano de conta paga, não se planeje com 15 meses de conta paga, se planeje no mínimo com 2 anos de conta paga, de 2 anos a 2 anos e meio, porque você vai fechar meses negativos. Eu não esperava que eu fosse fechar meses negativos até devido ao meu histórico, né? Mas eu fechei, eu passei, não foi fácil você, putz, agora que eu vivo disso aqui o negócio vem negativo, como é que pode? Minha cabeça, fiquei assim meio, sabe, sem saber o que estava acontecendo, meio desnorteada, mas entra aí a resiliência, né? A paciência, o entendimento, a busca. Então, o meu primeiro objetivo, que era trabalhar em casa, estar mais perto do meu filho, ok, foi atingido. Agora vem os novos objetivos. E aí são objetivos voltados já para minha construção de patrimônio, voltados para minha aposentadoria, voltados para uma outra forma de vida, tá? Então, eu tenho para dizer para vocês, vídeo enorme, né? Gente, que vídeo gigante, mas é assim mesmo, não tem jeito. Que vocês podem,
tá? Com o milho. É por isso que eu sou tão apaixonada pelo milho, porque o milho, ele me permitiu fazer essa transição, né? De um trabalho que eu tenho toda uma gratidão por todo o tempo que eu trabalhei lá, mas não era o que me mexia. E o milho me proporcionou isso. Então, se ele proporciona para mim, eu acredito que ele pode proporcionar para você. É por isso que eu falo tanto de milho. Gente, eu não opero só milho, tá? Eu tenho me desenvolvido, agora que eu tenho tempo, eu voltei a me dedicar aos estudos de day trade, porque o day trade se transformou para mim num desafio pessoal. Porque o day trade, ele te exige muito do psicológico, ele te exige muito de disciplina, ele te exige algumas coisas que, para mim, eu preciso superar. Então, por exemplo, se você falar, Janaína, você é consistente no day trade? Eu não me sinto consistente no day trade, até porque eu não tenho resultados no day trade. E consistência não está ligado só a resultados positivos, tá? Qualquer dia eu vou gravar um vídeo só falando sobre consistência. Aliás, eu vou gravar alguns vídeos que falem além de milho, tá? Muitas pessoas estão me pedindo algumas outras coisas, talvez eu faça aí algumas mudanças aqui no canal e a gente não fale somente de milho, mas eu quero que vocês entendam o porquê que eu sou tão apaixonada pelo milho, porque foi ele que me proporcionou, né? Foi um ativo que eu encontrei. Ele é um ativo tranquilo, ele é um ativo fácil, deu umas enroscadas aí nos últimos tempos, mas é totalmente possível operar e é totalmente possível que você faça uma reserva financeira com ele para que você busque os teus objetivos. Não necessariamente teu objetivo seja viver de mercado, o teu objetivo pode ser tanta coisa. E para mim deu certo. Então, se deu certo para mim, por isso que eu venho aqui na internet, eu venho aqui falar de milho. Mas eu falo mais, tenha outra fonte de renda. Não viva só do trade, não dependa só dessa única reserva que entra, porque o peso é gigante, tá? O peso é gigante mesmo. Eu tendo todo esse tempo aí já, né? Vamos fazer agora 3 anos aí que eu entrei nesse mundo de mercado financeiro. Não é fácil, tá? O mercado não é difícil. Quem complica é a gente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha tirado algum insight dessas histórias, tá? Tudo isso que eu contei. Se eu pude te ajudar de alguma forma, eu já fico muito feliz e eu espero que você trilhe um caminho bacana, como eu venho trilhando, esteja no meio de pessoas incríveis, que nem eu convivo com traders fodásticos, e isso me ajudou muito, 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 gente. Você tem que estar no meio de pessoas que realmente possam fazer com que você evolua, ok? Eu desejo a todos uma sorte imensa na trajetória de vocês e que eu possa sempre continuar podendo, de alguma forma, contribuir, né, com tijolinhos na jornada de vocês também. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.